Nesse segundo vídeo, irei apresentar como editar o texto no LaTeX, os elementos de texto do LaTeX e também como inserir equações num documento LaTeX. Para definir tipos das letras no documento, precisa utilizar comandos. E quando queremos alterar o tipo de fonte de determinado texto, precisamos colocar esse texto como um argumento do comando. Teríamos como exemplo o primeiro, que seria barra invertida text rm, para gerar o tipo de fonte romano. O segundo, que seria para gerar o negrito, que caso queira gerar um texto em negrito, você precisa usar o comando barra invertida text pf. E praticamente todos seguem essa mesma ideia de colocar barra invertida text e mais alguma coisa para mudar o tipo de fonte do texto que você queira alterar. E teria também os comandos para definir o tamanho das letras no documento. Alguns exemplos seriam barra invertida tiny, barra invertida small, barra invertida large. E eles iam alterar o tamanho das letras que você utilizaria no texto. E dependeriam também da fonte que você definiu no início do documento, que dependendo se você definiu com 10pt, 11pt ou 12pt, geraria resultados diferentes na utilização desses comandos. E o LaTeX permite utilizar as chaves para agrupar, para gerar em grupos, e com isso permite definir quais elementos do documento vão ser alterados com os comandos de tamanho das letras. Que cada grupo pode conter outros grupos, mas não pode haver interseção entre grupos. Teríamos aqui nosso segundo código em LaTeX. O que acrescentamos nele foi que na terceira linha utilizamos o pacote para colocar a cor no nosso documento. Na quarta linha utilizamos o comando barra invertida new command para gerar um comando novo, que seria o barra invertida vermelho, que seria só para ser que faria a mesma coisa que o barra invertida test color, que seria um comando do pacote de cor, que a gente muda a cor do texto para a cor específica que a gente queira. Na quinta linha começamos o nosso documento e já pulamos para a oitava linha para falar dos comandos que a gente viu anteriormente, de tamanho de letra e de também tipo de fonte, que seriam no oitava linha o barra invertida tiny definiria para todo texto usar o tamanho do barra invertida tiny, menos o que estaria no grupo do barra invertida large, que ele já estaria separado ali para significar que o tamanho das fontes seria large e não seria influenciado por barra invertida tiny. Aí na décima linha temos um comando de tipo de fonte, que seria o negrito. Na décima primeira a gente volta o tamanho para o normal, tirando a influência do barra invertida tiny. Na décima segunda linha utilizamos o text it para gerar um texto em itálico. Na décima terceira mudamos a cor do texto para azul, que seria o texto azul ficaria azul. E na 14ª linha geraríamos um texto vermelho usando o comando novo que foi gerado na quarta linha. Para mostrar como editar o texto dentro do LaTeX, podemos ver aqui o mesmo parecido com nossos exemplos anteriores, onde colocamos o pacote de cor para poder adicionar cor no nosso texto. Criamos um novo comando vermelho, só para não precisar utilizar TextColor RGB 1.0, 0,0 para definir o vermelho. Sempre que a gente quiser aplicar o vermelho é só utilizar o barra invertida vermelho, que nem foi utilizado aqui embaixo. Mas também a gente poderia ter utilizado o TextColor, que nem tem aqui como exemplo, que esse TextColor foi para gerar um texto azul. E com isso a gente pode ver que temos editando textos com LaTeX. A gente coloca Tiny para referenciar todo o texto que vai vir abaixo, menos o que está escrito dentro aqui do large, está num grupo específico. Aqui é só um comando para chamar uma nova linha. Aqui o comando para permitir que o texto fique em negrito. O texto está em negrito, só que um tamanho muito pequeno por causa desse time. Voltamos para o tamanho normal, gerar um texto em itálico. E esse texto em itálico seria o itálico, como podemos ver aqui. E aqui aplicamos a escola para fazer o texto ficar azul. E utilizando o comando que criamos para fazer um texto vermelho. Podemos ver aqui que é bem simples aplicarmos as mudanças. Vou até tirar o barra tiny para ficar mais fácil
ver negrito, porque o tiny deixava o tamanho da palavra muito pequeno para poder ver que realmente estava em negrito. E já com detalhe extra, caso tenha algum problema utilizando a Verif, ele vai demonstrar com comandos de ilustrados aqui no canto no código ou em logs demonstrando quais seriam os erros determinados. Mas esse erro não, por enquanto esse erro não gera nenhum problema sério, seria só retirar essas barras invertidas, só que aí não gera um espaço, uma linha nova aqui de forma tão bonitinha. Dependendo, seja até mais fácil utilizar o barra newline para esse exemplo, não dá problema. Mas para esse exemplo é tudo. Agora vamos ver o que seriam as seções e títulos no LaTeX. As seções são usadas para uma forma de organização do documento e o LaTeX cria essas estruturas com os comandos especiais que recebem o título do capítulo, seção como argumento. Os seguintes comandos estão disponíveis já no LaTeX sem precisar utilizar nenhum pacote. Seria o barra invertida section para gerar uma seção, barra invertida subsection para criar uma subseção, barra invertida paragraph para gerar um parágrafo, barra invertida subparagraph para gerar um subparágrafo, e o espaçamento entre os capítulos e seções, a numeração e o tamanho das fontes dos títulos são automaticamente configurados pelo LaTeX. E o título do documento é criado através do comando barra invertida makeTitle. Agora vamos para a próxima etapa, que seriam os elementos do texto. O primeiro elemento de texto seriam as notas de rodapé, e a nota de rodapé seria inserida através do comando barra invertida footnote, entre chaves o texto que estaria na nota de rodapé. E com isso a gente vê um exemplo na linha 6, utilizando esse comando para colocar o link do share LaTeX como a nota de rodapé do documento final. Agora, por exemplo, de utilizarmos notas de rodapé, criamos aqui uma seção. Vamos ver aqui a seção número 1, nota de rodapé. E notas de rodapé são normalmente utilizadas para referenciar links ou explicar termos específicos, que nem utilizamos aqui no artigo para referenciar o link que o site que utilizamos o share LaTeX. Podemos ver aqui a nota de rodapé criada, bastando utilizar esse comando do barra invertida footnote. O próximo elemento de texto seriam as referências cruzadas, e é bastante comum encontrar em livros, relatórios e artigos o uso dessas referências cruzadas para figuras, tabelas e outros segmentos de texto. E para criar as referências cruzadas no LaTeX, vamos utilizar três comandos. O barra invertida label, que é de definir a marca para fazer a referência, que a gente coloca como argumento o nome que queremos definir, que aí utilizaremos esses nomes para os outros comandos. O barra ref, nome que definimos o label, imprime o número do objeto referenciado. Por exemplo, se tivermos três figuras, definimos o label, o nome para uma delas, já conseguimos fazer referência de qual objeto está referenciando, se é a primeira figura, se é a segunda figura ou a terceira. E o terceiro comando seria o barra invertida pageRef, que faria a mesma coisa que o ref, só que imprime aonde seria o número da página do objeto referenciado. Aqui temos um código com um exemplo de referência cruzada, que a gente utiliza o label para definir a seção, colocar um nome específico nessa seção de sec primeira, e também usando esse label na segunda seção para definir sec segunda como o nome da segunda seção, que é a referência cruzada. Que aí quando a gente fizer referência, fazendo referência à seção ref sec primeira, vamos pegar qual que é o número dessa seção, e o pageRef sec primeira, vamos pegar qual que é o número da página da seção que estamos referenciando, que é a seção mini curso LaTeX. Agora, um exemplo de como utilizar a referência cruzada. Como podemos ver, colocamos um label, um nome para a seção mini curso de primeira, sec primeira, e para que, caso queiramos fazer referência a ele, basta colocarmos referência seção primeira, que isso vai retornar qual que é o número da seção da sec primeira. E o pageRef vai retornar o número da página que estaria essa seção. Podemos ver aqui
2 minicursos LaTeX, fazendo referência à seção 2, que está na página 1. Vamos ver, estamos na página realmente 1, e a seção do minicurso LaTeX é a 2. E fazemos a mesma coisa para a seção referência cruzada. Vamos ver a seção sec segunda, que colocou um outro nome. Esse nome a gente pode alterar sem nenhum problema. Podemos colocar, por exemplo, 2, só que aí precisamos alterar todo momento que ela é referenciada, para não gerar nenhum problema. Mas é sempre bom colocarmos um nome padrão para ficar fácil sempre que a gente queira utilizar. Sempre lembrar, chamei de primeira, vou chamar a outra de segunda. Fica mais fácil quando você quer fazer referenciar elas ao longo do texto, um texto mais um texto grande, onde você queira fazer referência a uma sessão lá no final, ou no início dela, para uma sessão lá, já no fim. Então, tendo esses nomes padrões fica mais fácil. Para utilizarmos referências bibliográficas nos nossos documentos de LaTeX, precisamos utilizar o formato BibTeX. Aqui temos um exemplo de como seria um formato BibTeX sobre um livro específico, mas não precisamos muito preocupar com é a escrita desses formatos BibTeX, já que é bem fácil encontrar o formato BibTeX no Google sobre os artigos e livros que a gente quer utilizar como referência bibliográfica. E para utilizar a referência bibliográfica, a gente coloca esses formatos BibTeX sobre os livros num arquivo específico, que a gente coloca um nome específico, mas tem a seção .bib, B-I-B, e nele a gente coloca todos os livros e artigos no formato BibTeX para a gente utilizar a referência no documento depois. Após criarmos o arquivo com extensão .bib, podemos preenchê-lo com todas as nossas referências no formato BibTeX. Podemos utilizar o comando /sit com a chave no formato BibTeX ou o /sit online com a chave também do BibTeX para referenciarmos no nosso texto, retornando o número da nossa referência entre colchetes. Para colocarmos referências bibliográficas no nosso documento LaTeX, precisamos colocar alguns comandos extras. Criei como exemplo aqui, referências bibliográficas, uma seção, ela contém um texto, citando uma referência, utilizando esse comando /sit, e com nome específico do que estaria no BibTeX. E teria também esse comando, mas é só para gerar o text de forma correta. E os dois comandos que precisamos utilizar para utilizar referências bibliográficas no nosso documento LaTeX são esses dois. Esse primeiro seria para definir o estilo. O estilo que eu utilizei foi o I3E. E definir qual que seria a nossa bibliografia, que seria no nosso documento, que estaria referindo ao arquivo exemplo. Basta criarmos um novo arquivo, por exemplo, e chamarmos o nome que quiser, e definir também a extensão para .bib, para declarar que é um arquivo bibtext. E nele colocamos um bibtext do exemplo, com o Knut, que caso queremos citar e referenciar ele, precisamos escrever o que estaria no início, que seria o Knut, que nem aqui no arquivo principal, e com isso ele cita e referencia demarcando de forma correta. E a parte toda da bibliografia cria toda essa parte aqui com o estilo definido aqui. O LaTeX hifeniza as palavras sempre que é necessário. Se o algoritmo não encontrar o ponto correto para hifenizar uma palavra, você pode corrigir a situação através do seguinte comando: /invertida hyphenation, entre chaves, a lista de palavras que você quer fazer a hifenização correta, que o algoritmo do LaTeX não fez da forma que você queria. E na lista de palavras, cada palavra será separada apenas por um espaço em branco, e cada uma traz todos os possíveis hífens. Uma importante parte do LaTeX é composta pelos ambientes. Em geral, um ambiente iniciado com o comando /begin, com o nome do ambiente de chaves, encerrado com um comando de /end e o ambiente também definido com a mesma forma do begin. O LaTeX possui diversos ambientes que são utilizados de acordo com o interesse. Vamos ver vários com o continuar da nossa aula. Aqui temos alguns exemplos de alinhamento do texto, listas de descrições, citações e edição direta. Os ambientes de alinhamento do texto teríamos o ambiente center,
que permite que o texto seja centralizado na página, o ambiente flush right para ajustar o texto à direita e o ambiente flush left para alinhar o texto à esquerda. Temos esse código para exemplificar os ambientes de alinhamento no LaTeX. Conseguimos ver que no começo, na linha 3 até a linha 6, temos o ambiente center para alinhar o texto no centro. Depois temos da linha 8 à linha 11, o ambiente flush right para levar o texto à direita. E da linha 13 até a linha 16, o ambiente first left para jogar o texto à esquerda. Um exemplo para denotar como seria o alinhamento de texto. Como podemos ver, esse ambiente center alinha um texto no centro, enquanto o flush right jogou para a direita e o flush left jogou para a esquerda. E com isso, podemos alinhar nosso texto da forma que encaixe melhor no nosso documento. Para ambientes de listas e descrições, teríamos o ambiente id+, que permite criar uma lista simples, o ambiente numerate, adequado para relações numeradas, e o ambiente description, usado para descrições. Aqui temos o código, com o exemplo dos ambientes de lista no LaTeX, e começamos com o ambiente na linha 13 e terminando na linha 14, que seria o numerate. Nele, ele criaria uma lista numerada dos itens dentro dele que não estariam dentro de outros ambientes. Podemos colocar ambientes dentro de outros ambientes, isso não gera nenhum problema. Aí vamos para o próximo ambiente de exemplo, que seria o id+. Nele criaria uma lista numerada por pontos. Só teria pontos para separar quais seriam os itens contidos nela. E teríamos também o ambiente begin description, que nele colocamos como opcional em cada item qual que vai ser o texto em negrito começando aquela descrição, aquele item da lista. Então teríamos um item descrição, é o terceiro com descrição em negrito grande, como se fosse separando quais são os itens da descrição. E o item destaque, que seria em negrito o destaque, e depois com texto normal para palavras. Podemos ver o resultado de utilizarmos os ambientes de lista. Podemos ver que começamos com o ambiente enumerate, pegando tudo para enumerar. Ele gera essa parte, o pode combinar os ambientes, e a segunda, essa para listas numeradas. E dentro dele, colocamos listas específicas. A primeira lista seria de item, ela simplesmente colocamos os pontos para definir itens. E o description, o ambiente de descrição, é para colocar descrições específicas. Colocar um título específico para cada item dessa lista. Descrição terceiro, destaque para palavras. E com isso, temos uma noção de como é o efeito de utilizar os ambientes de lista. Vamos para a etapa de como inserir equações matemáticas no nosso documento LaTeX. Vamos começar com o modo matemático. No LaTeX, formas e símbolos matemáticos só podem ser usados dentro de um ambiente matemático, e nesse ambiente as letras assumem formato itálico. Existem dois estilos de modo matemático, o estilo de texto e o estilo de exibição. No modo matemático, o estilo de texto seria a expressão matemática estar exibida ao longo do texto, em vez de estar separada de forma destacada, e basta inserir a forma entre cifrões simples. E o estilo de exibição seria o estilo em que a expressão matemática estaria destacada no texto, estaria separada do texto principal que nem estava apresentado no slide, e basta inserir as formas entre cifrões duplos. O modo matemático do LaTeX apresenta algumas regras básicas diferentes da que vimos no início da aula. As três regras básicas são que espaços e quebras de linhas são ignorados, linhas em branco e mudanças de parágrafo são proibidas, e acentos também são proibidos. O ambiente equation pode ser utilizado para numerar automaticamente uma fórmula e dá também a opção de utilizar os comandos /label e /ref, que nem a gente viu anteriormente, que com isso a gente consegue utilizar para organizar nosso texto sem precisar guardar o número daquela fórmula, já que a gente pode utilizar o /label e o /ref para pegar o número de acordo com a organização que ficou no LaTeX. Que nem a gente pode ver aqui um exemplo do slide anterior, que a fórmula do teorema de Pitágoras, que colocou dentro do begin equation e end equation, que é o ambiente equation, permite que ele coloque o label de Pitágoras e quando ele precisar chamar, conforme ele chamou na oitava linha, ele chama
com barra ref e pega o número da equação de acordo com a posição dela no texto. Com isso a gente não precisa ficar lembrando qual que é o número da equação. Agora o exemplo do ambiente equação e para o exemplo também do ambiente matemático, do modo matemático. Podemos ver no começo o exemplo do ambiente equation, que nele permite a gente utilizar o barra label e o barra ref para referenciar qual equação estamos utilizando. Podemos ver no texto, o equation criou a equação destacada no texto com a numeração adequada, que é a primeira equação no texto. E o barra ref conseguimos pegar qual é o número dessa equação durante o texto e referenciar de forma adequada, sem precisar decorarmos qual equação estamos lidando, já que sabemos que a que a gente está querendo estudar é a de Pitágoras. E o exemplo de baixo seria no modo matemático. Podemos ver aqui no texto, se escrevermos utilizando apenas um cifrão entre a equação vai estar situada ao longo do texto, e se utilizarmos dois, tanto na frente quanto atrás, a equação vai estar destacada no texto de forma parecida com o ambiente equation, mas o ambiente equation permite utilizar o barra label e o barra ref. A opção de editar textos matemáticos no LaTeX é o principal recurso, mas como vimos aqui, só alguns exemplos bem superficiais. Tem alguns outros símbolos e comandos que seriam mais complicados. Com isso, sugiro utilizar o editor online que estaria nesse link no final ali no acesse, que já estaria para você qual seria os símbolos e qual seria a escrita correta para gerar a equação que você queira, sem precisar ter que ficar lembrando cada comando, como escrever cada símbolo, como escrever da forma que você queira. Ainda mais com as vários tipos e formas de expressões matemáticas que a gente pode colocar.